todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para ortografia, com foco no Sebrasp. Gente, eu tô animadíssima, é o tanto de bala que eu comi, glicose pura, né? Não era para eu ter feito isso, mas eu ganhei as balas e aí eu não pude desprezá-las. Enfim, eu devia ter comido uva, qualquer outra coisa menos calórica, se bem que eu acho que uva é calórica, sei lá. Devia não ter comido as balas, mas eu as comi e nada poderei fazer acerca disso. Exceto ser feliz aqui com vocês em ortografia, que é um conteúdo doce também. Flávia, conteúdo de ortografia é muito explorado pelo Sebrasp? Gente, cai bastante, tá? Quando a gente pensa em ortografia, a gente às vezes fica pensando numa questão assim, que a palavra simplesmente está errada. No Sebrasp, essas questões normalmente vão ser de reescrita de trechos do texto. Então, vocês vão ver que eu tive que colocar o trecho original muitas vezes aqui para a gente avaliar possíveis deslizes de ortografia. Outra coisa comum é que as questões normalmente não se prestam apenas à ortografia. Então, claro, a gente tem algumas que são bem típicas de ortografia. O Sebrasp fez uma questão de variante linguístico cobrando assovio e assobio, perguntando se as duas palavras existem na norma culta com o mesmo sentido. O item era verdadeiro, as duas existem, e não é raro que o Sebrasp cobre itens dessa forma, cobrando principalmente homônimos e parônimos, né, palavras parecidas na pronúncia e na grafia, no caso dos parônimos, mas com significados diferentes, mandato e mandado, infligir, infringir. Então, não é raro que o Sebrasp cobre palavras desse tipo e também não é raro que ele cobre o emprego de homônimos, tipo seção com S, dois S, a substituição, por exemplo, de afim junto, afim separado, se não junto. Salvo engano, a gente fez uma prova que tinha até o se não, uma prova completa, tá? Então, o Sebrasp não negligencia conteúdos de ortografia. Eles vão aparecer com mais frequência nas questões de reescrita de texto e vão envolver, esses itens normalmente vão envolver outros assuntos que não ortografia. Mas vamos lá, para a gente entender esse cenário todo, já que eu estou animadíssima com esse tanto de bala que eu comi. Bom, vamos começar com a primeira questão, né, que eu falei com a Júlia, que minha menina estava. Gente, eu tô ficando velha e não tô percebendo. Eu já ia falar assim, minha menina tá fazendo medicina, só que a Júlia já formou e já é residente em neurologia. Eu tô, né, graças a Deus que ela já formou, que pelo menos eu não tenho que pagar mais faculdade. Enfim, isso aí foi um alívio para a minha vida. Ainda devo um pouco da faculdade dela, mas tá tudo certo e agora ela já tá encaminhada, paga as próprias contas. Deus é mais. Mas vamos no infarto e infarto. Que eu tava fazendo essa questão, eu mostrei pra Júlia e falei, você sabe a resposta? Sabe? Tá achando que só tem que saber medicina? Não, tem que saber português também. Então, ó, no segundo período do segundo parágrafo do texto, o Sebrasp tem essa mania agora, desde as provas de 2020, ele geralmente traz as referências por meio de parágrafos e períodos. Antes, havia a colocação de linha, tá? Eu acho que era mais fácil com linha, mas enfim, não temos o cenário mais fácil e é provável que na sua prova seja dessa forma. Então, no segundo período, segundo parágrafo do texto, seria possível, mantendo-se o sentido. Então, quando ele falou na manutenção do sentido, eu sei que não é caso nem de parônimo e nem caso de homônimo, porque os parônimos e os homônimos, eles apresentam alterações de sentido, tá? Então, mantendo-se o sentido e a correção gramatical. Eu quero substituir a palavra enfarte, que está lá no segundo período, segundo parágrafo do texto, por infarto e infarte, sendo todas as grafias admitidas na norma culta. Gente, o negócio é pior ainda. Segundo o Volpe, o que é o Volpe? O vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse vocabulário, definido pela Academia Brasileira de Letras, nós podemos escrever enfarte, infarto, infarte com i, infarto. As quatro grafias são admitidas, na norma culta, beleza? Então, esse primeiro item é correto. E esse item já nos dá a possibilidade de fazer uma pequena revisão, porque aqui estamos para revisar conteúdos também. Então, vou fazer assim para ficar mais fácil da gente acompanhar. Ortografia, vai fazendo fichas aí, né?
E aí, na ortografia, gente, nós vamos pensar aqui com foco no Sebrasp, a gente tem os variantes linguísticos. O que são esses variantes linguísticos? São palavras que apresentam mais de uma grafia considerada oficial dentro da norma culta. Então, palavras que apresentam mais de uma grafia oficial. Então, oficial já quer dizer dentro da norma culta, tá? Eu tenho também os homônimos. Homo quer dizer que alguma coisa é igual, né? Homônimos são palavras que apresentam pronúncia e ou grafia idêntica, beleza? Com alteração de sentido. E tenho também os parônimos, palavras que apresentam grafia e pronúncia, que é os dois, tá? Parecidas com alteração de sentido. Então, ó, quando eu penso nisso aqui, variante linguístico é assim, ó. Vamos imaginar que eu tivesse cota e cota, louro, loiro, aluguel e aluguer. Apesar de a palavra estar em desuso, ela existe, tá? Então, posso falar aluguer. Ah, eu tenho lá, por exemplo, assovio. Esse daqui foi cobrado no Sebrasp esse ano. Assobio, aqui um bezinho, beleza? Eu posso ter 14, quociente, posso ter xerox, por exemplo, eu coloquei xerox primeiro, né? Xerox e xerox. Então, posso ter aí algumas variações que são defendidas como igualmente corretas no que diz respeito à norma culta. É o caso lá de infarte, infarto, enfarte, infarto. E nos dicionários comuns, o que eu quero dizer com dicionários comuns? Não vamos nos ater a sentidos de dicionários especializados, porque a nossa prova nem era uma prova especializada, vamos dizer assim, tá? O sentido de infarte, infarto, enfarte, tudo aqui, o sentido de todas essas palavras é exatamente o mesmo, é o que o Volpe reconhece. Todas elas como sendo palavras adequadas à língua portuguesa, beleza? Então, pensando nessas palavras, a gente tem essas possibilidades. Bom, aí continua aqui. Homônimos são palavras que apresentam pronúncia e ou grafia idênticas. O mais comum vai ser que a gente tenha palavras com a mesma pronúncia na prova. Vamos supor, eu vou ter isso aqui, ó, sessão, reunião, período de tempo, né? Sessão, assim, que vai ser doação, e sessão, assim, ó. Que sessão também pode ser variante, ó. Sessão, assim, e pode ser assim, ó, secção, com esse C mudo. Nesse caso aqui, vai ter o sentido de subdivisão. Parte. Vou colocar certinho todos, fica melhor. Então, isso é um caso de homonímia. Posso ter, por exemplo, afim junto, afim, afinidade e afim separado, que é finalidade. Então, esse tipo de homônimo que a gente tem. Palavras, posso ter, por exemplo, se não, que é um condicional, caso não, e posso ter um se não junto, que é com valor de exceto, do contrário, é uma ressalva, tá? E posso ter parônimos. O que vai acontecer com os parônimos? São palavras parecidas. Então, ó, vamos supor que eu tivesse infligir, aplicar, punir, infringir, transgredir, errar, infringir as normas de trânsito, infligir multa, cumprimento,
Medida, comprimento da saia, né? Então, quando a gente pensa em comprimento, nós estamos pensando em medida. E no caso de cumprimento, nós estamos pensando em quê, gente? Saudação, né? Então, vem de cumprimentar, né? Ser cordial. Então, no caso de cumprimento, é do verbo cumprimentar, felicitar, saudar, beleza? Bom, vamos supor que eu tivesse descrição, de descrever, e discrição, de ser discreto. Posso colocar mais alguns aqui, ó. Mandato, período de tempo, né? E mandado, ordem. Aqui, ó, discriminação, que pode ser escrito também assim, ó, descriminalização. Nesse caso é deixar de ser crime. E discriminação, com I, que tem dois sentidos: diferenciar, que aí pode ser ter preconceito, né? Listar também. Então, o de preconceito é esse daqui, discriminação, que é de diferenciar. Assim, só para ficar separado. Então, dentro dessa lógica, você já sabe o seguinte: eu tenho que ter uma noção de palavras, tá? Para fazer a prova, porque o Sebrasp cobra esse tipo de recurso, beleza? E aí a gente volta para a nossa questão. Aí o menino olha e fala assim: nossa, Flávia, que questão que é essa? Que trem horrível, que trem grande. Beleza, o item é grande, gente, mas tamanho não é motivo para você ficar assustado, porque não se tratava de um item difícil. Talvez o primeiro fosse até mais difícil. Respirou, leu o trecho, porque não tem outro jeito. Ó, o espaço de questionamentos sociais traduz-se em um espaço, aí você foi falando, ó, que tanto de espaço, em um espaço de tomada de posição pela intermediação do espaço de disposições. Em outras palavras, você viu que isso aqui era um conector de natureza explicativa ao sistema de separações diferenciais que definem as posições nos sistemas principais do espaço social. Corresponde um sistema. Percebeu que esse trecho estava invertido, que é importante você perceber, ó. Um sistema de separações diferenciais nas propriedades dos agentes sociais, isso aqui era o sujeito, corresponde ao sistema de separações diferenciais que definem as posições nos sistemas principais do espaço social. Então, eu estou vendo que a nossa frase está o quê? Invertida. Já vi que aqui a gente tinha um articulador explicativo. E continuei sendo feliz, gente. Fui ler o meu item. Ai, nossa, mas é grande. Respira, vai, não briga. Ó, o mecanismo coesivo, em outras palavras, foi empregado para estabelecer relação, ele nem falou que tipo de relação, foi empregado para estabelecer relação entre os dois períodos iniciais do segundo parágrafo do texto. Motivo pelo qual as ideias que compõem os dois períodos poderiam ser organizadas sem prejuízo da coerência. Então, a gente já sabe que quando fala sem prejuízo da coerência, pode haver alguma pequena alteração de sentido. Nós não vamos considerar aí grandes mudanças, né? Mudanças bruscas de sentido. Mas, por exemplo, se eu trocar a ordem desses segmentos, não vai alterar. Se eu trocar a ordem desses períodos que compõem o trecho, não vai alterar, porque são segmentos explicativos. Um está explicando o outro, então intercambiá-los não seria um problema. Mas ele não pediu só o sentido. Ele pediu o quê? Correção gramatical. Então, poderiam ser reorganizados sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do seguinte modo. O sistema de separações diferenciais, olha aqui, que definem, quem que definem as separações? Então, o sistema de separações diferenciais, aqui, ó, já estava assim, um sistema ao sistema que definem são as separações, tá vendo?
O sistema de separações diferenciais que definem as posições nos sistemas principais do espaço social diz respeito, então no lugar de corresponde, trocou por um diz respeito a um sistema. Na hora que parou isso, falei, ai, amém, Senhor, olha o que eu tenho. Crase antes de artigo indefinido. Como se não bastasse ser artigo indefinido, porque por si só já é motivo para se proibir o uso do acento grave, ainda é masculino, sistema é masculino, o que me deixou mais segura para dizer assim, nunca, jamais, em tempo algum, esse acento grave está bem aplicado. Então, ó, me valendo da correção gramatical, eu já tinha o seguinte, não ocorre crase antes de artigo indefinido. Ponto. Isso aqui já era suficiente. Flávia, mas aí é crase, esse item está na lista errada, a nossa lista é de ortografia. Não, é porque ainda há um erro de ortografia, a gente só vai continuar. E como a gente disse lá no início da aula, quando as questões são de reescrita, normalmente, gente, quando há erro, não é um erro só. Normalmente, pode acontecer de ter um só, tá? Então, nesse trecho, eu tenho um outro erro. Aí, continuei lá, assim, há um sistema, já vi que aqui estava errado, de separações diferenciais nas propriedades dos agentes sociais. Isto é, troquei o em outras palavras por isto é e uni os dois períodos, né? Tudo bem. Ó, inverti a ordem, uni os dois períodos, troquei trem de lugar, mas isso, na minha opinião, não alterou a coerência global desse trecho. É claro que quando a gente fala em coerência, pode ter havido pequenas mudanças de sentido. Nosso problema é mais gramatical mesmo. E aí continuei. Isto é, o espaço de reivindicações. Ai, meu pai, salvou a questão. Reivindicações, eu sei que não tem esse N, então o negócio é reivindicações sociais. Essa é uma palavra muito comum em prova. Eu acho até que na nossa lista ela vai aparecer 2 vezes, salvo engano, tá? Então, havia um erro de ortografia e havia também um erro no emprego do acento grave. Motivo pelo qual o meu esforço todo de entender esse trecho, que era bem chatinho, foi desnecessário. E isso aí tem que ser feito por você no dia da prova. Você viu que tem um erro gramatical, gente, vai no erro gramatical e vai ser feliz. Porque você tem vários itens para resolver e ainda uma discursiva para fazer, e bem feita. Então, tem que realmente economizar aí sua energia, tá? Então, ó, erro, posso passar para a próxima. Nesta questão 1, aprendemos que eu posso ter enfarte, infarto, infarte, infarto. Na questão 2, não ocorre crase antes de artigo indefinido. E a palavra reivindicações, ela só vai ter uma letra N, né? Na segunda sílaba. Eu sempre brinco que reivindicação é assim, rei, eu vim de cá, né? Então é o rei que veio de cá, que aí você vai pensar assim, rei e o vim. Rei, vim. Beleza? O rei é que veio, não tem N depois do rei, não. Bom, fizemos, a título de revisão, algumas explicações sobre variantes linguísticos, homônimos e parônimos. Essas duas palavras aqui, por exemplo, foram cobradas no Sebrasp recentemente, essa daqui também, ó. Então, isso aqui aparece na sua prova, tá? Não é muito caidor de com força mesmo, mas cai. E você tem que ficar atento a esses detalhes. Aí, vamos a outras questões. Emprego de hífen. Na hora que o menino olhou esse hífen, falou assim, ai meu pai, e agora? O que acontece com isso? Bom, o emprego do hífen na palavra bem-estar, no final do texto CG1A, justifica-se pela mesma regra que determina o emprego do hífen em bem aplicado e bem feito. Nesse caso, gente, você tem várias complicações. Eu já vou começar com uma telinha aqui para a gente entender que cada bem é um bem, né? Então, vou começar falando assim, ó, bem, tá? Só que olha o meu problema. Eu tenho bem que é prefixo. E esse bem que é prefixo, normalmente ele vai ser associado ao seu radical por meio de hífen. Mas eu tenho bem que forma palavra composta. E normalmente, nesse caso, o meu bem é aglutinado. E eu tenho um bem que é um advérbio
E aí esse advérbio vai ser seguido, por exemplo, de um particípio, numa construção de voz passiva. Então, aqui, ó, advérbio mais particípio. O Sebrasp não economizou no seu item. Por quê? Na questão, ele apresentou um caso de cada aqui. Quer dizer, o bem feito, ele pode transitar por esses dois, eu vou te mostrar isso, mas a gente tem essas possibilidades aqui, ó. Então, por exemplo, bem feito é... Eu falei bem feito, vou começar pelo bem-estar, tá? Bem-estar é aqui, ó. Vai ter bem-sucedido, esse tipo de palavra aqui que a gente vai ter. Então, bem-estar, bem-sucedido, bem-vindo, essas palavras vão formar aí adjetivos, geralmente, bem afortunado, bem arrumado, e nesse caso a gente tem prefixos, beleza? Então, vou colocar aqui alguns outros exemplos, tá? Então, bem afortunado, e a gente tem bem aceito. Então, vamos supor que eu tivesse assim, o bem-estar das pessoas depende de vários fatores, tá? Aqui, ó, pessoas bem-sucedidas são bem-humoradas e bem-vindas. Exemplo, tá? Bom, no caso da formação de compostos, nesse caso aqui, aglutina-se a palavra bem com o segundo elemento. Então, vou colocar aqui, ó. Aí, vamos a alguns exemplos, ó. Posso deixar bem feito, bem quisto. Então, eu falo assim, ó, exercício bem feito pode trazer benefícios à saúde. Posso colocar assim, ó, pessoas benquistas têm comportamento social adequado. Tô inventando, tá, gente? Beleza, só que eu ainda tenho uma situação que é o seguinte, advérbio mais participa em construções de passiva. Nesse caso é separado sem hífen. Porque nesse caso não está formando nem um composto, nem uma palavra derivada. Então, vamos supor que eu tivesse o seguinte. Eu vou até usar um bem feito só para você ver assim, ó. Neste caso, gente, foi aplicado de forma adequada, tá vendo? Então, o teste foi bem aplicado pelo professor. Aqui tem um agente da passiva, ó. O professor aplicou o teste de modo que adequado. O exercício foi feito pelos alunos, é separado. Por que é separado esse bem feito aqui? Porque, na verdade, os alunos fizeram o exercício adequadamente. Né? Então, bem aplicado, aplicado adequadamente. O exercício foi bem feito, foi feito de modo que adequado, de maneira que eu tenho situações totalmente diferentes aí. Então, tem três coisas totalmente diferentes. Aí a gente volta para a questão e vai entender o que o Sebrasp estava pedindo lá no emprego do hífen. O emprego do hífen na palavra bem-estar, e aí eu já sei que é uma palavra derivada, justifica-se pela mesma regra que determina o emprego do hífen bem aplicado. Bom, muito provavelmente bem aplicado vai ser separado e bem feito tem duas opções. Ou vai ser assim, bem feito, por causa de bem fazer, ou vai ser assim. Mas não é só eu que escolho, não, é a situação, né? Então, aqui, ó, bem feito como adjetivo e assim, ó, em construções de passiva. Beleza. No caso de bem aplicado, a gente não encontra essa palavra no dicionário escrita nem junto, nem com hífen. Então, provavelmente, a gente vai ter situações apenas de passiva. Então, vamos supor que eu tivesse o exercício, de modo que a gente tem um particípio e um advérbio. De qualquer maneira, eu já sei que o bem feito não tem aderência e não encontro no dicionário bem aplicado junto como eu encontro bem-estar. Então, a regra que vai reger isso aqui é mais ou menos isso aqui, ó. O bem não é um prefixo ou uma palavrinha tão boa, né?
eu tenho como prefixo em palavras como bem-estar, bem-sucedido, bem-vindo, bem-afortunado, bem-aceito, bem-humorado, o prefixo bem sempre hifenizado, beleza? Bem-casado, né? E aí eu tenho na formação de compostos esse elemento se aglutinando ao segundo elemento do composto, é o que acontece em bem feito, bem quisto, bem fazer, bem querer. E ainda tenho situações em que o bem aparece como advérbio associado a um particípio que a gente não vai usar hífen e nem vai aglutinar. São separados, né? Usa-se separados sem o quê? Hífen. Então, todas essas situações aí para a gente revisar. De modo que o nosso item deve ser considerado errado. E aí, você continuou respirando. O segundo período do terceiro parágrafo do texto pode ser reescrito sem desvios gramaticais da seguinte forma. Bom, esse daqui eu não peguei o trecho porque era só sem desvios gramaticais, tá vendo? Então eu não precisava olhar a manutenção do sentido. Quando pedir a manutenção do sentido, eu vou copiar o trecho, tá? Só que esse era só assim, ó, sem desvios gramaticais. Então, o segundo período do terceiro parágrafo do texto pode ser escrito sem desvios gramaticais da seguinte forma. No caso de sentir-se prejudicado, seria facultativa a colocação do pronome. Eu posso falar no caso de sentir-se ou no caso de se sentir, porque esse verbo está no infinitivo e com o infinitivo a colocação é facultativa. Eu vou revisando tudo, tá? Então, no caso de sentir-se prejudicado ou de ter seus direitos desrespeitados, o passageiro de avião deve dirigir-se, gente, olha aqui, pelo amor de Deus, dirigir-se. Poderia fazer o se dirigir, só que com G, tá? Deve dirigir-se à empresa aérea contratada. Essa vírgula pode estar aqui, mas ela não é necessária, tá? Porque aqui a gente tem uma oração reduzida no fim da frase, então é uma vírgula desnecessária, mas ela não está errada, já que a oração adverbial está no fim da frase. Aí, ó, não falei que a palavra reivindicaria aparecer de novo? Ao Nzinho, que não é de Deus aqui. Para reivindicar seus direitos como consumidor. Então, aqui, ó, no caso de sentir-se prejudicado ou de ter seus direitos desrespeitados, o passageiro de avião deve dirigir-se primeiro à empresa aérea contratada para reivindicar seus direitos como consumidor. Então, aqui temos dirigir, escrito de maneira inadequada, e temos reivindicar, escrito de maneira inadequada. Como não falou em manutenção de sentido, eu nem pensei nisso, tá? Olhei apenas a correção gramatical. Então, posso reescrever sem desvios gramaticais dessa forma? Não, não posso. Respirei, continuei. 5. No trecho, esta espera que a prestação de serviços governamentais ocorra, vai perguntar sobre isso aqui, ó, ocorra com qualidade, utilizando racionalmente os recursos dos contribuintes para assegurar a melhor prestação possível de serviços à sociedade. Então, no trecho XXX, extraído do 5º parágrafo do texto, os termos ocorra e para, sem prejuízo do sentido, como aqui está o trecho, né, gente? Vou analisar no trecho. E da correção gramatical, podem ser substituídos por aconteça e afim. Então, ó, esta espera que a prestação de serviços governamentais ocorra com qualidade, aconteça com qualidade. Para mim, tá perfeito. O que que acontece? Ocorra presente do subjuntivo, está na terceira do quê? Singular. Aconteça com qualidade, eu vou ter presente do subjuntivo e vou ter aqui terceira do singular. Afim. Aí esse afim, ó, isso aqui não é de Deus não, gente. Como é que tem que ser o nosso afim? Afim de, afim junto, afinidade. Então, temos ideias afins, ideias semelhantes, parecidas, né? E afim separado, aí sim nós temos finalidade, assim é que equivale a para.
a fim de, essa expressão aqui, ó, é igual a para. Essa locução conjuntiva, desculpa, essa locução prepositiva é igual à preposição para. Então, aqui, ó, a locução prepositiva a fim de é igual à preposição para. Flávia, por que isso aqui é uma locução prepositiva? Porque termina em preposição essencial. Então, nosso problema estava nesse afim aqui, ó. Vou considerar esse item como que errado. Como não? Ele é errado, né, gente? Então, assim, sempre pensando que o Sebrasp cobra, dentro do possível, ortografia associada a outros o quê? Conteúdos. Já viu que misturou com crase, reformulação da frase como um todo, manutenção do sentido. Então, ortografia pode aparecer misturado com tudo que você já viu em outros momentos do nosso curso, tá? Aqui nós fizemos uma revisão do prefixo bem e agora seguimos bem mais animados para outros itens. Eu tenho lá o seguinte, ó. Caso o termo diversos estudos fosse substituído por uma ampla variedade de estudos. Então, isso aqui. No trecho, qual que é o trecho? Nesse sentido, diversos estudos, eu quero trocar para uma ampla variedade. Aí tá assim, ó, uma ampla variedade de estudos tem, vou colocar esse acento aqui, mas a gente vai ter que mexer nele, tem surgido para discutir a qualidade das administrações públicas. A coerência global do período seria mantida, mas haveria prejuízo para a correção gramatical. Olha o que ele falou. Se eu trocar diversos estudos por uma ampla variedade de estudos, a coerência global do período seria mantida. Porque aqui, ó, uma ampla variedade de estudos tem surgido para discutir a qualidade das administrações públicas. Diversos estudos, vários. Uma ampla variedade de estudos, vários. Beleza? Aí só que ele está falando assim, a coerência global do período seria mantida. Isso é verdadeiro. Mas haveria prejuízo para a correção gramatical. Também é verdadeiro. Flávia, mas que prejuízo que haveria? Aqui, ó. Esse tem que perder o acento. Porque o núcleo do sujeito é variedade. Então, uma ampla variedade de estudos. Então, núcleo, variedade. Uma ampla variedade tem surgido para discutir a qualidade das administrações públicas. Isso porque, gente, tem assim, ó, plural. E aqui o núcleo do sujeito era estudos. Então, diversos estudos têm surgido. Quando eu coloquei uma ampla variedade de estudos, ó, lembre-se de que o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então, quando eu coloquei uma ampla variedade de estudos, o nosso núcleo passou a ser variedades. Então, houve alteração do núcleo do sujeito. E aí eu tenho que usar o tem singular, concordando com que variedade. Uma ampla variedade tem surgido para discutir a qualidade das administrações públicas. Então, a coerência global do período seria mantida, mas haveria prejuízo para a correção gramatical, certo? O que está escrito aqui está correto, né? A frase realmente teria um prejuízo aí na correção gramatical. E aí você tem um trecho de referência. Nesse contexto, ocorre ainda uma ação relevante na medicina voltada à regeneração e à reabilitação. Aí eu tenho uma reescrita, ó. O terceiro período do segundo parágrafo do texto, sem alteração do sentido. Então, por isso que eu coloquei o trecho aqui para a gente avaliar. E da correção gramatical. Então, sem alteração do sentido e da correção gramatical, pode ser reescrito da seguinte forma. Nessa lógica, tem também
trocou aqui o ocorre pelo tem, ainda pelo também, uma ação relevante por importante, na medicina regenerativa e na reabilitação. Nós temos dois problemas. O primeiro está aqui nesse tem, tá? Aqui, ó, o que acontece? O verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Ter tem que indicar posse, tá? Então, nessa lógica, ocorre ainda, eu posso falar há ainda, acontece ainda uma ação, né? Acontece também uma ação importante, mas eu não posso falar tem, porque o verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, amanhã tem aula. Isso aqui não está certo. Isso é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Amanhã há aula. Ocorrerá aula. Acontecerá uma aula. Existir não vai ficar muito bom, não, mas esses sentidos aqui. Então, na verdade, o que eu tenho? Se eu posso usar o verbo haver impessoal, eu tenho como sinônimos existir, acontecer, ocorrer, que são verbos pessoais, beleza? E eu não posso usar o verbo ter. Então, o verbo ter não pode ser usado nesses contextos. Então, posso usar o ter assim para substituir esses? Não posso. Então, eu já começo com um problema aqui. Não tem jeito. O verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Valor existencial, eu posso usar o haver impessoal ou existir, acontecer e ocorrer, que são verbos pessoais. Mas aqui, gente, estava fácil. Regeneração, aí é um olhar mais atento. Regenerativa. Então, regenerativa, reabilitação, beleza. Então, o que estava perguntando aqui? O terceiro período, sem alteração do sentido da correção gramatical, pode ser reescrito dessa forma? Sim ou não? Não pode. Logo, nosso item está errado. Respirou e continuou estudando. Tenho lá o seguinte: o quarto período do primeiro parágrafo do texto, sem alteração da correção gramatical. Como pediu apenas correção gramatical, não pediu sentido, deixei só o trecho mesmo. Então, eu tenho o seguinte: o quarto período do primeiro parágrafo do texto, sem alteração da correção gramatical, pode ser reescrito da seguinte forma: a natureza contribui para o equilíbrio do clima. Aqui a gente tem um erro de paralelismo. Ela contribui para o equilíbrio do clima e para, tem um outro erro aqui de paralelismo, o bem-estar das pessoas. E além desse erro, eu tenho mais alguns problemas. Ó. O conector é seja na forma de umidade do ar que leva chuva pelo Brasil afora. Esse afora aqui. Aqui tinha que ser um seja, porque o conector é seja. Então, tava cheio de erro aqui. Tem mais um, tá? Seja na manutenção da biodiversidade, da polinização e da absorção. Então, absorção de carbono. Então, eu tô com vários problemas aí em relação a esse trecho, né? Vamos pensar o seguinte: 50 erros por metro quadrado de frase. Logo, vamos passar aqui para um quadrinho para a gente fazer uma revisão. Acho que eu já deixei uma folhinha em branco. Um pouquinho depois, mas já dá para a gente pensar nela aqui. Então, vamos para a nossa folhinha em branco. Bom, nessa folhinha em branco, o que a gente pode revisar? Primeira coisa, eu tenho isso aqui, ó. Você não viu lá o contribui? Então, vou começar com essa dica aqui, ó. Verbos terminados em uir são grafados com i. E aqui, ó, verbos terminados
em o ar são grafados com A. Com A na minha cabeça, com E. Flávia, nem entendi o que você está falando. Não, só vai entender, gente, realmente vendo o que está acontecendo aqui, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, possuir, na hora que conjuga na terceira, ó, possui. Constituir, isso a gente está falando da terceira do singular, tá? Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, usufruir, usufrui. E aí, vamos supor agora que eu tivesse efetuar, conceituar, atenuar, atenue. Beleza? Então, assim, pensei nesses trechos e já tenho uma noção do que está acontecendo. Bom, ainda pensando na questão, ó, que a gente estava aqui, começou nisso aqui, tá? Aí tinha um problema de paralelismo, ó, contribui para o clima e para o bem-estar. Então, nós vamos colocar assim, ó. Então, atenção ao paralelismo sintático em caso de elementos coordenados. Então, pensar nesses elementos coordenados, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. A mudança contribui. Eu poderia usar assim, ó, contribui com o propósito e com a missão da empresa. No caso aqui, ó, contribui, a preposição para também poderia ser usada. Contribui para. Só não posso usar uma de cada, né? Bom, e nesse caso, a gente ainda tem conectores alternativos aqui. Atenção ao par. Isso aqui o Sebrasp adora, tá, gente? Então, o que é atenção ao par? Você tem que usar seja, quer, ou. Então, basicamente, isso aqui, ora. Então, ele é espelhado, eu não posso usar um de cada, não. Então, atenção ao par. Constitui um vício de linguagem trocar um dos conectores que constituem o par. Não posso fazer essa troca. Então, aqui, ó, seja na área, não pode isso aqui, ó. Então, não posso trocar isso aqui. E aí, a gente já revisou mais alguns pontos aderentes à ortografia, que é um conteúdo que é igual eu falei, gente. O problema de ortografia é que é um conteúdo ingrato, né? Muita coisinha, e aí a gente vai fazendo, o menino fala assim, nossa, acaba misturando com outras matérias, e é isso mesmo. Bom, então só pra gente encerrar essa questão 8, esse item 8, ó, tava perguntando o seguinte, se poderia ser reescrito com correção gramatical dessa forma. Não poderia ser reescrito dessa forma, tá? E aí, nas questões de reescrita, obviamente, eu achei muitas que estavam erradas, porque as que estavam certas não adiantava para a gente trabalhar a ortografia nesta aula, mas em outra aula a gente vai ver questões. E a gente também está fazendo provas completas, então vocês vão tendo uma noção disso aqui de maneira mais globalizada, né, com equilíbrio. Bom, trecho de referência. Se a ANAC identificar o não cumprimento, quer ver? Isso aqui não tem hífen, não cumprimento. Eu já vi questões do Sebrasp também que ele pergunta se pode pôr um hífenzinho aqui, né? Se a ANAC identificar o não cumprimento das normas de aviação civil, é uma condição, né? Se ela identificar que essas normas não foram cumpridas, poderá impor uma penalidade administrativa à empresa. Então, essa era a frase do trecho. Aí eu tenho o seguinte: o quarto período do primeiro parágrafo do texto, sem alteração do sentido e da correção gramatical. Ah, então tem que olhar o sentido e preciso olhar a correção gramatical. Pode ser escrito da seguinte forma. Caso a ANAC constatar, primeira coisa que eu estou vendo, eu fiz uma substituição do se pelo caso,
Mas neste caso, a substituição está errada. E no Sebrasp, isso é até uma coisa cobrada com bastante frequência. O que acontece? Esse verbo identificar aqui, ele está no futuro do subjuntivo. E o conector se, ele aceita para si o futuro do subjuntivo. Então, eu sei o seguinte, se é uma conjunção, nesse caso aqui, né, condicional. Como conjunção condicional, ele admite o futuro do subjuntivo, admite também o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Só que aqui é futuro, beleza? Mas só para você saber que admite o pretérito. Então, quer dizer, eu falo assim, ó, se houver aula, frase pequenininha, só para você entender o que eu tô falando, tá? Se houver aula, vírgula, eu irei. Aí, pretérito imperfeito subjuntivo, ó, caso... Não, se primeiro, desculpa. Se houvesse aula, logicamente, eu iria, fazendo a correlação entre tempos e modos, tá? Então, se conjunção condicional no futuro do subjuntivo, se houver aula, eu irei. Pretérito imperfeito subjuntivo, se houvesse aula, eu iria. Beleza, pensei. Agora, eu tenho a conjunção caso. Deixa eu colocar até de outra cor, porque aí a gente revisa melhor. A conjunção caso, também conjunção condicional, ela é linda e ela é realmente um sinônimo de si. Só que ela vai requerer ajuste no verbo. O que acontece? O caso, ele pode ser usado com presente do subjuntivo ou com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quer dizer o seguinte, se eu for reescrever essa frase aqui com caso, ó, vai ser assim, ó, caso, mantendo o sentido, caso haja, vai passar para o presente subjuntivo. Caso haja aula, eu irei. Caso, agora aceita houvesse aula, eu iria. O que acontece? O caso não aceita futuro do subjuntivo. Assim como o se não aceita o presente do subjuntivo. Então, na hora de intercambiar aqui, ó, eu preciso ajustar o verbo. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então, ó, se eu for pegar, aí vou continuar. O não cumprimento das normas de aviação. Então, se eu trocar para o caso, eu já tenho que mudar o verbo. Aqui ele trocou o verbo, né? Mas manteve o futuro. Então, tá errado. Ó. Tem que ser caso a ANAC constate que isso aqui é presente do subjuntivo. Aqui, ó, presente do subjuntivo, porque o caso ele pede o presente do subjuntivo. Então já temos um probleminha aqui. Então, ó, caso a ANAC constate. Só que aí, gente, eu tinha um problemão de ortografia. Vamos supor que você não tivesse vídeo de normas? Não, né? Descumprimento, de cumprir. Poderá aplicar sanção. Isso aqui só se for a lei sanção, né? Sanção de cabelo e tal. Então, aqui, ó, sanção, né? É diferente sanção assim, ó, da lei sanção, que é o nome daquele cachorrinho, né? Que deu origem aí à lei sanção de maus tratos animais. Então, nada a ver. Esse sanção aqui é nome, né? E o sanção que a gente tem é esse sanção aqui de punição. Lembra que punição é também com C cedilha. Então, sanção de punição, todo mundo com C cedilha. Então, essa questão aqui permite várias revisões. Ó. O que eu tenho de problema na frase? O verbo, que deveria ser substituído por uma forma no presente do subjuntivo. Um problema na palavra descumprimento, então eu tenho uma falha ortográfica. E um problema na palavra sanção, também com uma falha ortográfica.
de modo que eu poderia reescrever esse trecho sem alteração do sentido da correção gramatical dessa forma? Não. Ô, Flávio, mas você acha que o sentido foi alterado? Não, não acho que o sentido foi alterado, não. O sentido, em linhas gerais, mantido aqui. Nosso problema está na correção gramatical. E, como eu já disse, normalmente nessas questões, o Sebrasco coloca mais de um erro, tá? Molhar a palavra para a gente fazer a nossa última questão. É necessário continuar utilizando os incentivos fiscais, porém, com um planejamento mais eficiente e maior esforço para controlar as despesas improdutivas. O segundo período do terceiro parágrafo do texto, sem alteração do sentido, então eu tive que copiar o trecho, porque a gente precisa olhar o sentido, e da correção gramatical, pode ser escrito da seguinte forma. Meu foco está na correção na aula de hoje, mas quando a gente está fazendo provas completas, a gente está olhando tudo, tá? É preciso continuar. Então, eu fui olhando aqui, ó. Eu geralmente, gente, eu vou olhando palavra por palavra. É preciso, é necessário, continuar, ele manteve, utilizando, usando, beleza. Os incentivos fiscais, estímulos fiscais, conferi o acento, falei, beleza. Até aí, na minha opinião, não mudou nada e não há problemas na correção gramatical. Porém, mas, conectores adversativos, então olhei isso, ó. Porém, com um planejamento mais eficiente e com maior esforço. Aí eu já percebi que houve uma troca aqui da ordem. Aí eu fui olhar se não interferiu em nada. Geralmente, quando é um segmento aditivo, não faz diferença. Então, aqui, ó, mas com mais esforço de contenção. Ah, isso aqui tá errado, gente. Contenção, assim, ó, das despesas improdutivas. Então, eu já tinha um problema em contenção, beleza? Das despesas improdutivas e de modo melhor planejado. Aqui eu tenho um outro erro que não é bem de ortografia, é uma outra regra, tá? Que diz respeito ao uso de formas superlativas com particípio. O certo seria e de modo mais bem planejado. Porque com particípios não se usa melhor, se usa o quê? Mais bem. Bom, então eu tô vendo que eu já tenho dois erros: contenção e melhor planejado, mais bem planejado. Aqui no final ele deu uma emboladinha trocando esses termos de ordem, mas eu nem acho que existe uma alteração de sentido, porque os termos são aditivos. Nosso problema está muito mais relacionado à correção gramatical. Flávia, eu não entendi esse negócio de mais bem, não, e esse negócio nem de contenção também não estou entendendo, não. Bom, então nós fizemos essa revisãozinha aqui, ó, e não nos custa fazer mais uma, pensando na questão para a gente fechar a nossa aula de exercícios com foco em ortografia, tá? Eu posso aproveitar para te dar uma regra de ortografia que tem a ver com contenção que apareceu lá, tá? Ó, se eu tiver uma forma verbal terminada em ter, então, verbo terminado em ter, beleza? Quando isso acontece, a gente vai grafar esse verbo com cedilha. Claro, gente, que existem exceções, ok? Então, vamos pensar, verbo terminado em ter, a gente tem várias opções aqui, ó, obter, reter, conter, beleza? Deter, mas, por exemplo, converter vai fazer o quê? Conversão. É porque converter não deriva de ter, né? É porque não é derivado. Aqui é ó, obter, reter, conter, deter. Aí vai fazer, por exemplo, obtenção, retenção, contenção, detenção. Tá vendo? Ainda posso melhorar a sua regra. Ó.
verbo terminado em ender, aí a gente vai usar esse. Suspender, suspensão. Compreender, compreensão. Bom, vamos supor ainda que eu tiver assim, ó, verbo terminado em primir ou gredir. Aí nós vamos usar SS. Então, o que é que eu vou ter aqui? Imprimir ou gredir? Oprimir, opressão. Progredir, progressão. Então, dava para você, sabendo essa regra, né? Pelo menos ter visto ali o seu contenção. E a outra regra que apareceu na sua questão, que já é uma outra coisa, a gente tem uma outra regra, que é em relação ao uso de melhor e mais bem com particípios. Então, a nossa regra é o seguinte: com particípios não se usa melhor, não pode usar melhor. Então, corta aqui. Usa-se sempre mais bem. Então, se a gente tiver um particípio, não se usa melhor, usa-se sempre a forma mais bem. Então, eu falo assim, ó, o exercício foi mais bem avaliado pelo professor. Então, mais bem avaliado, porque eu tenho o quê? Um particípio, tá? Não posso falar que o exercício foi o quê? Melhor avaliado. E para fechar a nossa aula, ó, você saiu do nosso encontro de hoje mais bem preparado para a sua prova. Então, você saiu do nosso encontro de hoje mais bem preparado. E não pode ser melhor preparado. Então, você saiu do nosso encontro de hoje mais bem preparado. Você será mais bem avaliado no dia da sua prova. E com isso, gente, nós acabamos o nosso encontro de hoje. Uma aulinha de ortografia com muito exercício e, ao mesmo tempo, revisão de regras. Porque é isso, né? Quando a gente vai fazendo os exercícios, a gente também vai tendo uma noção de como a banca cobra e também de que existem algumas regras de ortografia que podem ser sistematizadas nesse processo. Acabamos!